O povo foi às ruas. E agora? Agora vai continuar tudo exatamente como era antes, a menos que as pessoas mudem. Então há uma esperança. Mas para isso, nós acreditamos nas modificações que vêm de dentro para fora, aquelas que vêm do indivíduo. Então é preciso que a célula social, que é o brasileiro, que o indivíduo mude. Se o indivíduo não mudar, o governo e os governos não mudarão. Que lado devemos ir? O que temos no mundo de mais eficiente? Quais as pistas para definirmos o nosso caminho? Mesmo no mito que toda vez que você fala aonde o socialismo deu certo, e na Escandinávia, é monarquia parlamentar, de livre mercado, tem socialismo, pleura nenhuma, tem taxação, carga tributária alta. Na verdade, a Escandinávia não é socialista, não tem nada a ver com isso, eles têm um mercado muito livre, só que eles cobram muitos impostos, e todos os países escandinavos ficaram ricos com o livre mercado e depois se tornaram mais welfare state. Daí eu falei, opa, peraí, tem uma coisa estranha aqui, né? E eu estudava psicologia na época, eu estava tentando entender, poxa, o que será que tem? Será que tem alguma coisa subjacente nas sociedades que torna algumas mais ricas e algumas mais pobres? E eu descobri que é só a liberdade econômica mesmo. Se você deixa a sociedade livre para produzir e para resolver os seus problemas, eles se enriquecem. E se você tenta atrapalhar esse processo, elas empobrecem muito rapidamente. Tomamos, por exemplo, Hong Kong. No início da década de 50, parecia confirmar as previsões pessimistas feitas no final do século XX, que afirmavam que se tratava de um local não próspero e inadequado para o comércio. Quando o Sir John James, fiel discípulo de Adam Smith e economista da Escola de Manchester, definiu que Hong Kong deveria adotar os princípios do capitalismo, se recusando a impor qualquer tipo de tarifa de importação e sempre mantendo os impostos mais baixos possível, que criou as condições para o acelerado crescimento econômico vivenciado por Hong Kong. Entre 1961 e 2012, o PIB real per capita de Hong Kong cresceu 900% em apenas algumas décadas, deixando de ser uma favela a céu aberto e se tornando a economia mais livre do mundo. A sua população ganha 2,64 vezes mais do que a média mundial, tendo duplicado esse índice nos últimos 15 anos. As pessoas não fogem de Hong Kong, elas correm para Hong Kong. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a população era de 750 mil pessoas, e hoje é quase 10 vezes maior, tendo 7,1 milhões de habitantes, com a segunda maior expectativa de vida do planeta. A mesma coisa ocorre com Singapura, que em 1965 era um país pobre e atrasado, com uma renda equivalente à da Angola, que se tornou o segundo país economicamente mais livre do mundo. O que Singapura fez para conseguir essa grande virada? Estabeleceu uma moeda forte e estável, sem interferência política, que foi a moeda que menos perdeu poder de compra no mundo de 1982 a 2005. Negou ajuda em empréstimos estrangeiros. Fez um notável esforço de criar empresas privadas de excelência e competitivas globalmente, por meio da baixa tributação, burocracia quase inexistente e mínima regulação. Tudo isso com tarifas de importação nulas e livre comércio pleno, em um sistema idêntico ao adotado em Hong Kong. Singapura também deu ênfase na proteção à propriedade privada e na segurança pública. O segredo da estratégia era ter um governo pequeno e transparente. O gasto público proporcional ao PIB de Singapura é a metade do americano e 1/3 do sueco. Singapura, embora tenha forte intervencionismo na área privada, compreendeu as regras de não intervir na economia e hoje tem 11% da população composta por milionários. Mas a palavra desigual tem outro significado no país que é conhecido por ter abolido a pobreza. De todas as experiências e estudos disponíveis, há uma conclusão difícil de ser negada. Por todo o mundo, vemos uma forte relação entre a liberdade econômica e a qualidade de vida da população. Pessoas nos países mais livres ganham em média 8 vezes mais que pessoas nos países menos livres. Os pobres ganham 10 vezes mais. A população nos países mais livres é mais feliz. Possuem seus direitos civis mais bem protegidos. Em média, vivem 20 anos a mais.
Os países mais livres também possuem menos corrupção, menor mortalidade infantil, menos trabalho infantil e menos desemprego. É inegável que, para nos preocuparmos com a melhoria de vida das pessoas, temos que nos preocupar com a liberdade econômica. O que liberdade econômica significa? Significa que a propriedade está protegida por leis imparciais, que você é livre para fazer o comércio com os outros pelo que você quer e precisa, sem intervenção do Estado. Que seu dinheiro mantém seu valor porque a moeda de seu país é estável e não sofre interferência política, e que o governo se mantém reduzido e sem interferir no funcionamento da economia. O capitalismo já se mostrou o melhor sistema para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se você olhar o gráfico de extrema pobreza no mundo, nos últimos 200 anos, saiu de 98%, algo assim, para 7% no mundo, algo assim. Algo nesse nível, perto de 10%. No Brasil, está em 5% a pobreza extrema, e há 30 anos era 20%. Então, e você vai dizer que isso é por causa do programa social? Claro que não. O Brasil passou a adotar mais capitalismo em relação ao que a gente tinha no início da década de 70. Então, no tempo, o que melhor alcança a melhora da prosperidade das pessoas mais pobres é um sistema de propriedade privada e livres trocas, que é o que a gente chama de capitalismo. E para o pobre de hoje, então, nem se fala. Para dar assistência a esse pobre de hoje, um sistema de mercado e voluntário como esse que eu descrevi é o que funciona melhor. O mundo é pobre, era pobre, sempre foi pobre, né? A pobreza é o estado natural do homem. O homem nasce nu e pelado. Nossos pais nos deram abrigo, comida e esses luxos, né? Então, o estado natural do homem é a pobreza. Nós temos que nos perguntar por que alguns países se tornaram mais ricos. Quando Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, uma investigação sobre, ele está se preocupando exatamente, quer investigar como alguns países, no caso, por exemplo, a Inglaterra, etc., se tornaram ricos, porque esta é a grande notícia da humanidade, do comércio, a economia, o capitalismo que gera riqueza. Então, na verdade, tem muito mais a estudar na riqueza que na pobreza. Os pobres, por exemplo, individualmente, eles querem estudar, entender e imitar os ricos, as empresas ricas, os casos de sucesso. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up.
Brazil was way behind. Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers.